Olá, alunos da Escola do Tropical. Aqui é professor de Educação Física Rafael. Venho trazer para vocês hoje o jogo da Batalha Naval. Um jogo muito conhecido já há décadas e vou passar para vocês aqui o passo a passo da tabela, das peças e das regras, ok? Este jogo ele é praticado por dois jogadores, onde um jogador não pode ver as tabelas do outro jogador. Tá? Você tem que manter uma certa distância ou ficar um de frente para o outro, sem que um jogador veja a tabela do outro. Cada jogador vai possuir duas tabelas, uma de ataque e uma de defesa, ok? Na sua tabela de defesa, que você vai construir aí, ó, número, você pode utilizar as linhas de 1 a 8 e as colunas de A H nas duas tabelas, certo? Na tabela de defesa, o jogo da batalha naval diz que o jogador deve posicionar os seus barcos, os seus navios na tabela. Então você pode colocar esses navios ou na horizontal, como eu fiz aqui, ou na vertical, tá? Esse jogo que eu passei para vocês na atividade que foi enviada no blog da escola, ele pede que cada jogador desenhe 4 navios, sendo que um navio vai ocupar 2 casas do tabuleiro. Cada quadradinho desse aqui a gente chama de casa, ok? Então aqui uma casa, aqui outra casa. Então o primeiro barquinho ele tem o tamanho que ocupa 2 casas, tá? É, o segundo barquinho vai ocupar 3 casas, olha só, 3 casas, certo? O outro barco vai ocupar 4 e o último barco, que é o porta-aviões, ocupa 5 casas no tabuleiro, ok? Lembrando que cada casa no tabuleiro, ela possui um endereço. Por exemplo, esta casa aqui, ó, ela está na coluna F e na linha 6. Então a gente vai chamar ela de F6, ok? Como jogar? Depois que você já desenhou os seus barcos, tanto na horizontal quanto na vertical, você escolhe, os jogadores vão se alternando nas jogadas. Você faz uma jogada, depois o seu adversário faz uma jogada. Lembrando que o objetivo do jogo é conseguir descobrir aonde o seu adversário posicionou os barquinhos dele na tabela, tá? Então vamos imaginar que eu aqui estou jogando contra outra pessoa. Quando eu for lançar um torpedo para tentar encontrar os barquinhos do meu adversário, eu vou lançar eles na minha tabela de ataque, ok? Por exemplo, eu vou lançar um torpedo aqui. Eu lançaria C3. Eu ia falar com o meu adversário C3. Ele vai olhar na tabela dele, lá de defesas, tem algum barquinho desenhado, e vai me dizer. Se eu errei, eu posso até marcar essa casinha aqui com a letra E de erro, ok? Se eu acertar, eu posso colocar um A ou mesmo um X, tá bom? Só para identificar se eu acertei ou se eu errei o meu tiro. Se eu errei, significa que não tem nenhum barquinho dele nesta casa lá na tabela dele. Então você coloca um E. Se você acertar, você marca aí com um A de acerto ou um X para você saber se acertou, ok? Fiz a minha jogada, agora é a vez do meu adversário jogar. Então, lá na tabela dele, ele vai olhar, ele vai tentar imaginar, olhando na tabela de ataque dele, onde será que eu escondi os meus barquinhos, onde que eu posicionei. Então, vamos dizer que ele lá na tabela dele, ele falou para mim F3. Eu venho aqui na minha tabela, procuro o F3 e digo para ele, ó, água, você errou, ok? Então, eu já olho aqui para minha tabela. Se eu quiser marcar aqui, eu posso marcar. Foi um erro dele também, né? E ele marca lá na tabela de ataque dele, o erro no F3, ok? Então, só repetindo o que eu acabei de explicar, quem
lança o torpedo, marca suas jogadas na tabela de ataque. Quem recebe o torpedo, quem está, se não é a minha vez de jogar, meu adversário que lançou o torpedo, eu vou marcar as jogadas dele na minha tabela de defesa, tá? Então, ele jogou, agora é minha vez novamente. Vamos dizer que eu faça a jogada H1. E nesse H1, lá o meu adversário anotou que tem um barquinho. Ok, eu vou marcar aqui um X. Acertei um barquinho. Posso até perguntar a ele, esse barquinho tem quantas casas? Ele é do tamanho, ele ocupa quantas casas? 5, 4, 3, 2? E aí eu já vou procurar buscar aqui na minha próxima jogada algum lance para tentar acertar mais uma parte do navio dele. Ok? Vamos agora para a jogada do meu adversário. Ele lança lá um torpedo e me diz D2. Eu olho na minha tabela de defesa e ele acertou. Eu tinha um barco em D2, ok? Então eu digo para ele, você acertou a metade de um barquinho que ocupa 2 casas, certo? E assim o jogo vai acontecendo, né? Se na próxima jogada do meu adversário ele diz D3 e ele acertou novamente, eu já informo para ele, acertou e afundou completamente o meu barco de 2 casas, ok? Assim o jogo vai acontecendo, pessoal. Eu dou um lance, marco na minha tabela de ataque. Ele dá um lance, eu marco na minha tabela de defesa. Quem conseguir afundar todos os barcos do seu adversário primeiro, vence, ok? Essas são as regras aí. Qualquer dúvida, nos envie novamente as perguntas que a gente vai esclarecer para vocês, tá bom? Bom jogo, boa estratégia aí e até mais.